Nesse vídeo, veremos mais duas instruções de conversão dessa família de instruções de conversões da APIs de conversão de dados, ok? Gray, a instrução é a Gray, é o GRY, né, que converte um número binário para código Gray. Para quem não conhece, vou explicar brevemente. E a outra que transforma código Gray para binário novamente. Então, se olharmos na tabela aqui, ambas as instruções aceitam todas as combinações possíveis, né? Trabalhar com 16 bits, 32 bits, então 16 bits ou 32 bits com pulso. Então, é aquela variação que a gente já conhece, ok? Então, primeiramente, para a gente ver, né, como essa conversão funciona, eu vou explicar um pouquinho, dar um pouquinho da ideia do código Gray, né? Foi criado aí por uma pessoa que tem sobrenome Gray. E ela é bastante utilizada principalmente em controle de movimentos nos encoders absoluto, esse código Gray. Então é importante para quem trabalha com automação conhecer um pouco disso, tá? Para quem não conhece, é uma breve apresentação do que seria o código Gray, né? Aqui tá, eu coloquei na IA aqui no Google só para dizer. Então, o código binário representa números com pesos posicionais, enquanto o código Gray é um código cíclico, onde apenas um bit é alterado por vez entre valores consecutivos. Então, por isso que ele é usado, porque isso evita erros de transição em encoders mecânicos em sistemas digitais, ok? Então, aqui tem uma BEV, já vou explicar o que seria. Eu tenho uma BEV, um trecho de uma tabela aqui, que ela tem número decimal, número binário e o código Gray, o número em código Gray, né? Referente a cada número aqui binário, ok? Então, o que ele fala aqui? Ele só altera um bit. Se você ver, né, nós veremos como é que ele faz. Mas olha só, eu tô aqui o número binário 0, 1. Então entre 0 e 1 alterou apenas um bit, né? Ó, entre 1 e 2, quantos bits eu altero nessa sequência? 2 bits. Eu alterei, né, o primeiro aqui que virou 0 e o segundo que era 0 virou 1. Então duas alterações aqui, ok? Aqui no próximo, uma alteração, mas na próxima sequência, quantas alterações? Olha, 3 alterações, né? Então é isso que o código Gray evita, você alterar mais do que uma posição de uma vez, ok? Então olha só o código Gray, só olhando posições, alterou daqui para cá só uma posição, daqui para cá alterou só um bit aqui, ó, desses dois só alterou um, ó, desse só alterou um. Então é por isso que ele fala que é um código cíclico onde apenas um bit é alterado por vez entre valores consecutivos. Então isso ajuda muito a evitar erros, né? Então os encoders absolutos, eles têm uma construção que a saída dele é código Gray. Por causa disso, porque ele só tem a cada posição ele só tem um bit que ele muda, né? Uma casa só que ele muda, o resto não são várias mudanças ao mesmo tempo, igual o código binário. Então, por isso que existe o código Gray. E como que ele é feito, o código Gray? Eu vou dar um exemplo. Aqui é o seguinte, o código Gray, vamos pegar a posição número 3 decimal. Tá vendo aqui? Então, o bit mais significativo do binário, ele mantém, é o mesmo do Gray. Olha aqui, todos eles, né? Se você ver. Então, pegar aqui o bit, mantém. O primeiro que você escreve, já mantém. Como que é o primeiro bit? O primeiro bit é uma XOR entre o bit da posição 1 com a posição 2. XOR, quando são iguais, ele é 1, quando são diferentes, é 0. Ok? Desculpa, o contrário. Quando é diferente, os bits é 1, e quando são bits iguais, 0, 0, 1, 1, é 0. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. 1 com 1 é 0, por isso que ficou 0. Ok? Depois, olha, o 1 com 0 é 1. Ok? Ok? Então, ó, o primeiro, 1 com 1 é 0. Depois o segundo e o terceiro é 1, porque é diferente. E depois, ó, 0 com 0 é
0, não é diferente. Então somente uma XOR, somente quando são diferentes, que é 1. Então sempre aplica assim. Então você pega o último, o mais significativo. Vamos fazer outro exemplo aqui, o número 5, ok? Então o mais significativo é o mesmo aqui, 0. Mas como é que é o primeiro bit aqui do Gray? É o primeiro e o segundo, 0 e 1 é 1, porque são diferentes. O 0 e 1 no segundo é diferente, é 1, ok? E o terceira posição com a quarta é diferente, então é 1 também. Então por isso que é assim que se cria, com XOR. Então XOR quando é diferente é 1, quando é igual é 0. 0, 0 0, 0 é 0, 1 e 1 é 0. 0 e 1 ou 1 e 0 é 1 a saída. Então é assim que ele faz, né? Então só explicando, porque numa dessa ele tem esse efeito de sempre a sequência, né? Ela nunca vai ser a alteração mais do que uma posição, né? Consecutiva. Então essa é a ideia, essa que é o grande vantagem de usar o código Gray para você minimizar erros, né? De ter várias posições alterando, várias casas alterando ao mesmo tempo. Então vamos aqui ao código agora, simples, né? Como era muito simples, só explicando primeiro o conceito, mas aqui eu tenho a instrução. Eu estou fazendo uma instrução move aqui, eu já compilei tudo, já tá até rodando. Mas aqui no primeiro scan, na Network 1, no primeiro scan aqui, eu tenho esse contato vai ficar verdadeiro, então a instrução move moveu o número 6 para a posição D0, tá? Ok? Então, quando eu pressionasse aqui, é que aqui eu já rodei, né? Ele acabou já, mas eu posso depois só alterar o valor aqui. Deixa eu pegar aqui, fazer ele novamente, rodar de novo, para ele startar. Só para ele startar aqui. Isso, opa. Só vou compilar ele aqui de novo, só para mostrar novamente do zero que eu já tinha rodado. Então só fazer um exemplo aqui. Como eu já expliquei, um exemplo já basta, só para. Então aqui eu vou converter, olha. Quando eu ligar no primeiro scan aqui, ele jogou o número decimal lá, mas em binário internamente no D0, então é o 6. Ok? Então aqui, no Network 2, quando esse bit auxiliar, quando a transição for de 0 para 1, ele vai fazer esse bloco Gray funcionar. Então ele vai converter o que está no D0 e jogar no D1, mas em código Gray. A gente viu que a posição o 6, lá se nós vimos aqui o 6 aqui, olha, ele é esse código em Gray aqui. Então, se você olhar o binário dele, como se fosse o 5, né? Só olhando os pesos aqui da casa, certo? Então, o 6 aplicando o código Gray, ele fica como se fosse um 5, ok? Então, veremos se é isso que vai acontecer. Então, o 6, quando eu fizer aqui a transição para nível 1, olha lá, virou um 5, né? Porque se eu olhar internamente os bits, é assim que vai estar. Ele aplicou o código. Então, se aqui é o 5, quando eu aplicar de código Gray para o binário, ele vai recuperar o 6 de novo, né? E assim que acontece, né? Ok? Então você pode colocar números maiores, mas é assim que ele faz, e eu expliquei um pouco como ele faz o conceito, né? Usando a XOR. O bit mais significativo é o mesmo, tanto no binário quanto no Gray, e o resto ele é a combinação dele fazer XOR do primeiro bit com o segundo com o terceiro, e aí vai indo, né? Então é assim. Então ela tem essas variações também. Ó, destaquei o código Gray, apertei o F1. Ela pode trabalhar com 16 bits, ela pode trabalhar com 32 bits, ela pode trabalhar com 16 bits com pulso, 32 bits com pulso. Então depende do tamanho do dado, né, do número. Você trabalha com 16 bits ou 32 bits. Se vai ser com pulso ou não, né? Eu usei comum aqui, porque eu coloquei o pulso aqui no contato, né? Mas poderia ser um contato normal e usar ela com o sufixo P aqui, da mesma forma aqui. Mesmo efeito, né? Como nós já vimos em outros exemplos parecidos, assim, não com essa instrução, mas nesse conceito de pulso, né? Ok? Então é isso, é uma instrução interessante, é uma conversão de código binário para código Gray, e o caminho contrário, o inverso também, de código Gray para binário. Então agradeço a atenção, muito obrigado.